Jesus. Quando o rei, ele diz a Neemias, pede-me o que queres, a Neemias diz assim, se é do agrado do rei, se é do aceito do rei, me envies ajudar a cidade do sepulcro dos meus pais, para que eu a edifique. Como os persas, eles eram muito voltados para a descendência deles, os ancestrais deles. Então isso tocou o coração de Artaxerxes. Veja que Deus colocou as palavras certas na boca de Neemias para que ele falasse ao rei. O que eu aprendi com isso? Tem pessoas que, se ela vai assumir um emprego, se ela vai começar um emprego, se ela vai assumir um cargo na igreja, o que seja que ela vá fazer, ela quer fazer com a sua emoção. Neemias não. Neemias fez com prudência, com sabedoria. Veja que todas as palavras, veja que antes de falar com o rei, ele orou 4 meses, e depois, naquilo que o rei perguntou, pede-me o que queres, ele fez aquela oração do profundo da sua alma. O que eu aprendi com Neemias é que ele era um homem de oração, 24 horas orando. Outra coisa, quando ele fala ao rei, ele diz assim, eu peço carta para que eu possa passar para os outros lados, sem as outras pessoas de outros povos me perseguirem. Eu preciso de cartas para passar pelos governadores, pelos governantes, pelos reis de outros lugares, até chegar a Jerusalém. E aí Neemias vem e diz assim, eu preciso de madeira, eu preciso que o Senhor também faça uma carta para Asaf, guarda do jardim do rei, para que me dê madeira para cobrir as portas. Veja, Jerusalém tinha 12 portas, diga aí comigo, tinha 12 portas, eu não vou dizer o nome de todas para a gente acelerar. Jerusalém tinha 12 portas, Neemias tinha que reconstruir um muro, Neemias tinha que reconstruir as portas de Jerusalém. E eu te digo uma coisa, não era um trabalho fácil, tinha que ter dinheiro, mas aí Deus dá sabedoria a Neemias e diz, peça ao rei a madeira, para você não chegar lá de mãos vazias. Tudo que você for fazer, coloca diante do Deus Todo-Poderoso e estuda como tu vais fazer. Eu me lembro que a Manuela me disse assim, Esther, se tu for fazer uma live, faz uma live com objetivo, faz uma live que as pessoas tenham vontade de participar, que as pessoas queiram voltar, e claro que quem faz isso é Deus. E eu comecei a perguntar a Deus, como é que eu vou fazer uma live, Senhor? Que eu nem sou muito chegada à live, mas eu tenho que fazer, né, a live, pregar a tua palavra. O Senhor me disse, faça 5 dias falando sobre as mulheres da Bíblia, para que as mulheres possam aprender, para que vocês aprendam com as mulheres da Bíblia. E aí o Senhor me deu essa estratégia, eu comecei a estudar as mulheres da Bíblia, e o Senhor foi abençoando, abençoando, abençoando. Por quê? Tudo que você for fazer, você tem que perguntar a Deus como vai ser. Como é que vai ser isso? Como é que vai ser aquilo? Eu me mudo de casa, eu saio dessa igreja, eu me mudo de lugar, porque se Deus não tiver no comando na frente, você não vai prosperar. Missionária, não era isso que eu queria ouvir, mas o Senhor está falando. Então nesta noite presta bem atenção na palavra, vai dando glória a Deus e aleluia, e presta bem atenção na palavra. Quando Neemias pede madeira ao rei, quando Neemias pede cartas ao rei para que ele possa passar por outros lugares, para chegar em Jerusalém em paz, aí o rei vai e envia um grupo de soldados, né, do seu exército, uns seguranças, vamos dizer assim, uns seguranças, né, para ir protegendo a vida de Neemias. Sabe o que eu quero te dizer com isso? Veja o tamanho do amor que esse rei tinha pela vida de Neemias, como eu falei na outra parte. Mas não era pela sua força, é porque ele se dedicava totalmente ao Senhor, e ele dependia totalmente do Senhor. E sabe o que eu queria só te dizer nessa noite? Que você tem que depender dele totalmente para que ele possa dirigir os teus passos. Como é que fulano prega tanto? Como é que fulano está sendo tão abençoado? Como é que fulano está sendo tão usado? Porque a vida dele está na dependência de Deus. Não tem uma vez que eu não vá pregar, que não dou a coroa da cabeça, que eu não sue, que eu não fique nervosa pedindo oração ao meu esposo. Por quê? Porque temos que depender. Porque não sabemos de nada. Podemos estudar o dia inteiro, podemos orar, podemos pesquisar, podemos pedir, mas se Deus não der, nós não temos de nós mesmos. Você crê nisso nessa noite? Vá dando glória a Jesus aí, vá chamando os outros irmãos que não voltaram, para que eles possam aprender como nós estamos aprendendo com a palavra do Senhor. E aí eu quero te dizer uma coisa, que quando o rei manda Neemias para Jerusalém, para a gente encerrar, quando ele manda Neemias para Jerusalém, a Bíblia diz no versículo 10,
O que ouvindo Sambalate o Horonita e Tobias o servo amonita, lhes desagradou com grande desagrado que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Por que Sambalate não queria que Neemias reconstruísse? Porque o diabo não quer que você reconstrua. O inferno não quer que você se levante. O inferno não quer que você faça uma coisa na obra do Senhor. O inferno não quer que você restaure o que está quebrado. O inferno quer que você continue lá na quebradeira. Mas nesta noite, a poder no sangue de Jesus, você tem que se levantar e dizer: eu vim para um propósito e eu vim com foco. Eu aprendi tanto com Neemias aqui, que a Bíblia diz que quando Sambalate e Tobias, quem era Sambalate? Preste bem atenção quem era Sambalate. Sambalate o Horonita, ele foi um dos governadores de Samaria. E ele estava dentro de Jerusalém, enfurnado em Jerusalém, praticando coisas que não agradavam o Senhor, querendo dominar tudo, querendo mandar em tudo. E quem era Gesem? Gesem era um orador do deserto, né? Um homem de muita... provavelmente foi o governador de Amon, Gesem. Não, Gesem, ele era um sheik árabe. Alguns historiadores dizem que ele era da família de Ismael e de Agar. Não tenho certeza, né? Alguns dizem. E quem era Tobias? Provavelmente era o governador de Amon, ao leste de Judá. Eles não queriam que Jerusalém fosse restabelecida, restaurada. O povo estava acabado. O rei tinha dado uma ordem para parar a construção do templo. O povo não estava mais voltado para reconstruir o templo. Mas aí Deus levanta Neemias para reconstruir os muros. E com isso ia acontecer o quê? Ia acontecer novamente a reconstrução do templo. E a glória do Senhor estaria novamente no meio do seu povo. É por isso que o diabo não quer. Porque a glória do Senhor vai estar aí novamente na tua família, novamente no meio do teu povo, e o Senhor te levanta. Levanta-te para restaurar essas muralhas. Levanta-te para restaurar os muros. E quando você se levanta, o inferno todinho vai se levantar contra você. Mas Deus é na sua frente. Deus está na sua frente. Você pode levantar a sua mão e dar uma glória a Jesus. O Senhor conta com você. E quando eles se levantam, no versículo 10, a Bíblia diz no versículo 11 que Neemias chegou a Jerusalém e esteve ali 3 dias descansando. Tá pensando que Neemias pega essa daí que eu aprendi demais? Gente que tem a boca grande, que gosta de falar antes que Deus faça. A alegria é grande, né? Mas o Senhor está te dizendo nessa noite: fecha a tua boca, José. Fecha a tua boca. Porque o Senhor te deu sonhos, o Senhor te deu projetos, o Senhor te deu estratégias, o Senhor te deu o caminho da vitória. E muitas vezes tu quer falar, abrir a boca, tu vai perder a tua vitória. A Bíblia diz que Neemias ficou calado. 3 dias ele chegou em Jerusalém e não disse a ninguém. Recebe essa porque vem do céu. Ele não disse a ninguém o que ele foi fazer lá. Ele não chegou se apresentando: olha, eu sou o governador que Artaxerxes mandou, vê se vocês me respeitem. Ele chegou e ficou calado. Se cale, não conte os projetos de Deus para todos, porque ninguém sabe compreender e vão te criticar ao invés de te ajudar. Ele chegou durante 3 dias, ficou calado, não disse uma palavra. E a Bíblia diz, no versículo 12, que ele se levantou de noite, eu e poucos homens. Ele não queria dividir aquilo com todo mundo, porque nem todo mundo tem estrutura para saber da tua vitória. Se tu ganhasse uma vitória, se tu vai ganhar o que Deus vai fazer, nem todo mundo tem estrutura. Se você crê comigo, levanta a sua mão e dê glória do outro lado. Tem pessoas que estão torcendo para ver a tua derrota. Tem pessoas que estão torcendo para ver a tua destruição. E Deus te diz: fecha a boca. Porque o que eu te dei tem que ficar em oculto. Tem a hora de estar com a boca fechada e depois vai chegar a hora de você revelar os projetos que Deus tem para a tua vida. A Bíblia diz que ele pegou poucos homens e não declarei a ninguém o que o meu Deus tinha posto no meu coração para fazer em Jerusalém. E não havia comigo animal algum, senão aquele que eu estava montado. Ele estava com poucas pessoas. Ele não era um homem de muitas amizades para declarar tudo que tinha, abrir o coração e as pessoas pegarem. Não, ele estava com poucas pessoas e não declarou nada a ninguém. Foi dar uma volta na cidade. Outra coisa que eu aprendi com Neemias, escreve aí se tu quiser. Presta bem atenção. Primeiro, ele fica calado, ele não fala nada para ninguém. Segunda coisa que ele faz, vai dar uma volta na cidade, estudar a cidade, ver onde era que os muros estavam fendidos, ver onde era que estavam os defeitos.
calado, sem dizer nada a ninguém. Sabe o que é que Deus está te dizendo nessa noite? Se levanta, dá uma volta aí no teu problema, na tua cabeça assim. Estuda o lugar, estuda a situação, estuda aonde está fendido, estuda o lugar, a situação, o problema. Antes de resolver, você tem que estudar minuciosamente o lugar, a situação e o problema. E ficar calado. Neemias foi muito prudente, gente. O que é isso, hein? Vocês podem dar uma glória a Jesus. Que prudência é essa, hein? Que eu tenho que aprender com esse homem. Muito. Eu creio que cadeias estão sendo quebradas agora e maldições, câncer também estão sendo dissipados. Se você crer, vai levantando a sua mão e dê glória. Quando Neemias passeia, pra gente terminar agora, por aquele lugar, vai em todas as portas quase que ele foi em todas, e viu as portas fendidas, e viu os muros, né, derribados, partes dos muros derribados. Tobias e Sambalate e Gesem não queria que tivesse a reconstrução, e Neemias fica ali calado. Aí ele vai e passa a porta da fonte, aonde era o viveiro do rei, e não havia lugar onde pudesse passar a cavalgadura que estava por debaixo de mim. Estava tudo destruído, estava tudo acabado. Aquele povo não tinha sonho, aquele povo não tinha perspectiva, aquele povo estava com o coração dilacerado. Nunca mais eles conseguiram se levantar. Era impossível reconstruir Jerusalém aos olhos humanos, mas Deus tinha feito uma promessa. Escuta bem que eu vou terminar agora. Deus tinha feito uma promessa a Jeremias. No livro 33 de Jeremias, o Senhor diz: neste lugar onde vós não estáis vendo nada, neste lugar, nas praças estão vazias, eu vou trazer o meu povo, eu vou plantá-los aqui, eu vou escrever a minha lei nos seus corações, e ninguém nunca mais vai arrancar deles a minha lei, e nem eles serão tirados daqui. E essa promessa também é para o futuro de Israel. Eu quero te dizer uma coisa nesta noite, que Neemias olhou tudo calado. Olhou aqueles muros caídos, aquelas portas queimadas, não disse nada a ninguém. E ele faz questão de dizer no seu livro, ele faz questão de relatar. E aí ele diz assim no versículo 16: e não souberam os magistrados aonde eu fui, as pessoas de renome não souberam aonde ele foi, nem o que ele foi fazer. Porque ainda até então, nem os judeus, nem os nobres, nem os magistrados, nem os mais que faziam a obra, tinham declarado coisa alguma. Ele não falou nada com ninguém. Ele não disse o seu projeto a ninguém. Tem a hora de se calar e tem a hora de falar. E aqui era a hora de se calar. E ele disse: eu não declarei a ninguém. Ninguém sabia de nada. E aí no versículo 17, ele chama todos e diz: bem vedes. Então lhes disse: bem vedes vós a miséria em que estamos. Outra coisa que eu aprendo com Neemias, eu fico doidinha para estar dentro de um templo, para pregar isso para vocês, assim, vendo vocês. Mas já que nós não podemos estar, vou pregar por aqui para terminar agora. Outra coisa que eu aprendo com Neemias, ele chama o povo para a realidade. O evangelho não está sendo pregado como é para ser pregado, arrependimento, como o presbítero Ivanildo pregava hoje na sede, como evangelista Edson. Você viu que na live da série tudo foi se encaixando, os louvores, desde o primeiro que Cezinha cantou até o final, Deus foi falando com o seu povo. Neemias chama o povo para a realidade e diz assim ao povo: bem vedes vós que estamos em misérias, que estamos em Jerusalém, ela está assolada e que as suas portas têm sido queimadas. Vinde, pois, e reedifiquemos o muro de Jerusalém e não estejamos mais em opróbrio. Se os muros não estavam reerguidos, não tinha portas também, porque elas tinham sido queimadas. Os juízes julgavam Israel nas suas portas. Isso quer dizer que Israel não tinha segurança pública, porque as portas estavam queimadas. Eles podiam entrar e sair ao tempo que eles quisessem, os inimigos, os ladrões, tudo que não prestava. Isso também estava declarado sobre Israel, que eles não tinham justiça, porque os juízes não julgavam mais a causa do povo, porque não tinha portas. E os juízes julgavam as portas. Isso estava dizendo que Israel, que Jerusalém estava à mercê do inimigo em todas as áreas, tanto no âmbito físico e material, como no âmbito espiritual, porque o povo não tinha mais o templo para adorar, o povo não fazia mais sacrifícios, não tinha mais nada.
E aí Neemias vem como um restaurador dos muros. Ele diz assim: estamos acabados, estamos aqui destruídos, mas eu quero convidar vocês. Um líder, ele faz assim, ele contagia os seus liderados. Ele convocou o povo e disse: vamos nos levantar e vamos reedificar esses muros, para que nós não vivamos mais nessa condição, não estejamos mais em opróbrio. Deus te chama hoje para você se levantar pela tua família. Olhe para a situação do seu problema e diga: eu não quero estar mais nesse opróbrio, eu não quero estar mais nessa miséria, eu não quero estar mais nessa destruição. Eu vou me levantar. Eu estava conversando com uma pessoa essa semana no telefone, uma ovelha nossa. Eu vou dizer até o nome dela, acho que ela não vai ficar chateada não. A irmã Iracema. Ela disse a mim, posso falar, né, irmã Iracema, se ela estiver aí ainda. Ela disse a mim que ela casou, vou terminar agora. Ela casou com seu esposo, ele ia para a igreja, mas depois ele parou de ir. Ela ficou 4 anos sem ir, foi uma coisa assim. E ela disse que teve que tomar uma atitude, retornou aí para a igreja, começou a levar as filhas para a escola bíblica. E aí ele pediu que se ela continuasse fazendo assim, ele ia se separar dela. Ela disse: faça como você quiser, mas eu não posso deixar de adorar o meu Deus. Ela não estava desobedecendo a ele, ela estava indo só apenas no domingo. E ela disse que teve que tomar uma atitude. Ela disse que entregou. Aí veio na mente dela Salmos 37. E não foi isso, irmã Iracema? Deleita-te também no Senhor. Entrega a Ele. Descansa. E ela disse que quando entregou e descansou, Deus agiu. O marido não quis mais se separar dela. Continuou com ela. Ela começou a fazer um culto na casa dela. Fez 7 anos. Ele começou a ir para o culto. Sabe por quê? Quando ela terminou, ela me disse assim: Estel, eu tive que tomar uma atitude. E muitas vezes nós temos que nos levantar e tomar uma atitude. Não passar a mão no pecado de quem está na tua casa com pecado, com coisa errada. Não passar a mão, mas se levantar e restaurar o que está quebrado. E para terminar, agora, se você crê, vai dando glória a Jesus aí. É necessário você tomar uma atitude. Então lhes declarei como a mão do meu Deus que me fora favorável, como também as palavras do rei. E aí ele declarou tudo ao povo, e ele disse assim: levantemo-nos e edifiquemos. E esforçaram as suas mãos para o bem. Ele conseguiu contagiar o povo. Aprenda, tem a hora de se calar. Eu quero que você depois comente aí na live: tem a hora de se calar e tem a hora de falar. E aí no versículo 19 diz assim: o que ouvindo Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o arábio, zombaram de nós e desprezaram-nos. Quantas pessoas já te desprezou porque tu é crente? Porque na hora de falar tu fica calado, porque na hora de agir tu se cala e deixa Deus fazer. Quantas pessoas nos zombaram aqui da nossa igreja no Colinas do Sul, quando eu cheguei aqui há 11 anos debaixo do sangue do Cordeiro e fiz aqui uma puxada. Meu esposo fez uma puxada de brasilite, um piso que a água não sabia nem pra onde ia, de tão nivelado que estava. E quantas vezes as pessoas passavam e meneavam a cabeça: se você crê agora, dê glória. Eu vou terminar agora. Quantas vezes as pessoas passavam e meneavam a cabeça e diziam assim: não, isso aí não dura 3 meses, isso aí não dura 5 meses, isso aí não dura 1 ano. Debaixo do sangue do Cordeiro já fazem 11 anos. Isso aqui é pra minha glória e para a glória do meu marido? Não, isso é pra glória de Deus, porque Ele tem nos sustentado com as suas mãos potentes. O que eu quero te dizer é uma coisa nesta noite: se Deus te chamou, tem pessoas que vão se levantar contra você e vão zombar de você, mas Deus vai ater com essas pessoas, Deus vai cobrar dessas pessoas. E eu te digo uma coisa: não retrocede não, não retrocede, permanece na tua posição que Deus te levantou. E para encerrar, Neemias não respondeu a Sambalate, aquele abençoado. Neemias não respondeu a ele. Neemias não trocou palavras com ele. Se você acompanhar essa live, você vai ver que nós vamos terminar esse estudo sobre Neemias essa semana, restaurando os muros, que foi o Senhor que me deu. Amém? Você vai ver quais foram as atitudes de Neemias. Acompanhe, não perca não, amanhã às 15 horas. Em nome de Jesus, se Deus permitir. Ele não trocou palavras, mas ele respondeu assim: o Deus dos céus é o que nos faz, recebe aí da glória, é o que nos fará prosperar. E nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos. Mas vós não tendes parte e nem justiça e nem memória em Jerusalém. Em nenhum momento Neemias colocou a sua confiança no seu braço de carne. Em nenhum momento ele disse que seria ele. Ele disse: o nosso Deus nos fará prosperar. Você pode levantar a sua mão e dar um glória a Jesus aí? O nosso Deus nos fará prosperar. O que é que eu aprendi com Neemias? Ele foi corajoso. O que é que eu aprendi com Neemias? Ele foi estratégico.
O que eu aprendi com ele? Ele orava em todo o tempo, 24 horas. O que eu aprendi com Neemias? Ele foi sábio. Ele foi vigilante e cauteloso. O que eu aprendi com Neemias? Ele encorajou o povo. O verdadeiro líder, ele faz isso. Ele encoraja, sabe? Ele chama o povo para a realidade, mostra e diz assim, vamos fazer. E o verdadeiro líder não é aquele que diz faça e ele fica lá sentado, não. O verdadeiro líder é aquele que faz assim, vamos fazer, e ele é o primeiro que bota a mão na massa. O que eu aprendi com Neemias? Ele soube responder às afrontas aos seus inimigos sem trocar palavras com eles e colocando Deus na frente de tudo.